Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. A ministra Marina Silva, o próprio Lula, o Supremo Tribunal Federal e todos que estão dizendo que é preciso enfrentar os problemas da Amazônia e que eles pretendem enfrentá-los, pretendem encarar esses problemas, que são vários, são diversos, mas que estão interligados. Todos eles precisam entender esses problemas. Não podem trabalhar só com uma ideia estereotipada, genérica e achar que soluções simples serão suficientes. Os problemas da Amazônia já não podem ser tratados com meros curativos. Ontem, quinta-feira, dia 14, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal deve realizar uma série de ações para a preservação do meio ambiente na Amazônia, o que inclui, claro, combater desmatamento, mas há outras coisas. Esse julgamento, ele faz parte de um conjunto de ações da chamada pauta ambiental. E ontem os ministros rejeitaram a ideia de que há uma violação sistemática de direitos na Amazônia. 8-3, considerando que não há um estado inconstitucional de coisas na Amazônia. Dizem que isso já estava se caracterizando, mas que houve uma mudança. Aliás, o Alexandre de Moraes chegou, à sua maneira, chegou a comparar Marina Silva com Ricardo Salles. Fez uma menção a uma fala do Salles, aquela de passar a boiada, e elogiou aberta e fartamente Marina Silva. Mas a questão não é apenas a qualidade do trabalho, o comprometimento, as ideias de Marina Silva a respeito da Amazônia e de seus problemas. Isso não basta. Vai muito além de um trabalho individual ou do que pensa e faz uma pessoa. A resposta tem de ser ampla, permanente, sistemática, porque os problemas são profundos, gigantescos, são de dimensão amazônica, são vários, cada um com suas características, porém, há elementos que interligam todos os problemas. E soluções isoladas para esse problema ou para aquele outro não funcionarão. O governo do Lula, de quem quer que seja, não pode se iludir com a ideia da solução pontual. E não pode se contentar com paliativos. E não pode se contentar com medidas que permitem anúncios efusivos na mídia. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. O trabalho tem de ser permanente, profundo, vasto, amplo e formar um sistema de respostas, porque há um sistema de problemas interligados, embora cada qual com suas peculiaridades, com seus agentes. Mas o tribunal entendeu que as ações do governo federal no setor, na questão ambiental, estão voltando
a se alinhar com a proteção da flora e fauna, proteção prevista na Constituição. Inclusive falam em reconstitucionalização. Mas aí constatam uma obviedade. O trabalho não está concluído. Mas é preciso acrescentar, não é que não está concluído. Isso, muitas vezes, quando se diz apenas não está concluído, dá a ideia de que a maior parte do caminho já foi percorrida e que agora essas ações chegam ao momento do desfecho e da solução dos problemas. Isso é uma ilusão. Nem um terço do caminho foi percorrido. Nem um quinto foi percorrido. Tais são os problemas e tal é a dimensão do que tem de ser enfrentado pelo Estado brasileiro, pelos estados, os entes federativos na região amazônica, pelo Judiciário e, claro, Polícia Federal, IBAMA, em muitos casos, INCRA. São vários os problemas. E, claro, Forças Armadas. As Forças Armadas são imprescindíveis nessa resposta que tem de ser ampla, profunda, permanente e sistêmica. O governo federal retomou o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. E agora, com a decisão tomada pelo Supremo, haverá monitoramento das ações pelo Judiciário, estabelecendo metas, objetivos. E o tribunal determinou ainda a liberação de créditos ordinários ao orçamento para garantir recursos, porque é outro problema. Não dá para a Polícia Federal pedir, porque precisa, pedir mais 2 helicópteros, mais 3, mais 4 helicópteros. E a resposta, muitas vezes, é não há dinheiro para isso, ou então há aquela tramitação burocrática, como se nada de urgente estivesse acontecendo. Muitas vezes o IBAMA precisa de recursos e não consegue a liberação desses recursos. O INCRA e mesmo as Forças Armadas, porque as operações das Forças Armadas necessariamente são muito amplas e caras. Mas se você quer enfrentar o problema, você tem de garantir espaço no orçamento para a questão ambiental e particularmente para a questão amazônica. Claro que questão ambiental, o orçamento estabelecido para ambiente tem a ver com tanta coisa e tantos lugares, com os rios do Sudeste, com a Mata Atlântica, com os Pampas, com o Pantanal. E com o grande problema ambiental brasileiro, as cidades. Os lixões, esgoto a céu aberto, falta de saneamento, essa demonstração clara da incompetência do Estado. Há problemas a serem enfrentados no semiárido, no sertão nordestino. E a Amazônia, particularmente, ela demanda mais recursos, não só por seu tamanho, porque quando a gente fala em Amazônia Legal, nós estamos falando num território de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, que ocupa
perto da metade do território brasileiro. O Brasil, pela última revisão, tem 8.515 quilômetros quadrados. A Amazônia tem mais de 4 milhões. Pelos cálculos aceitos atualmente, porque eles sempre são refeitos, isso não é fácil, né? Não é moleza você obter a precisão. Mas a Amazônia Legal representa 49% do território brasileiro. E ela toda, ou seja, aquilo que abrange parte do território de mais 8 países, ela toda tem mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. É um mundo. É um mundo. Um mundo que é atacado pelo tráfico, como rota, e não só tráfico de drogas, mas também tráfico de armas. O tráfico tem ligação com o fornecimento de mercúrio para mineração ilegal, e essa é uma das principais causas da mortandade verificada em povos indígenas na região, o uso de mercúrio, contaminando peixes, portanto alimento, e contaminando a água. Além disso, os grupos que lá atuam, com muita frequência, atacam os indígenas a tiros, escravizam alguns, matam outros, matam crianças, porque tem os povos daquela região como impedimento, como empecilho às ações que eles lá executam, seja corte ilegal de madeira, seja mineração ilegal, seja uso daquele imenso espaço difícil de ser vigiado para o tráfico de drogas e de armas. E esses problemas, cada um deles tem suas peculiaridades, mas eles estão interligados. Até porque, em muitos casos, há financiamento comum para atividades distintas. Então você tem endinheirados que financiam mineração ilegal, corte ilegal de madeira, contrabando de madeira, para exportação também ilegal. Todos se lembram dos Estados Unidos avisando o Brasil, olha, avisando o Brasil que uma carga considerável de madeira contrabandeada, extraída ilegalmente, manejada ilegalmente, exportada ilegalmente, foi descoberta em um porto dos Estados Unidos. Foi aquela investigação que levou, inclusive, ao pedido de abertura de inquérito contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eram 2 inquéritos, um estava nas mãos da Carmen Lúcia, o outro do Alexandre de Moraes, que ontem mencionou Ricardo Salles. Essa história de passar a boiada. E há as queimadas, muitas vezes como prática de quem lá vive, uma prática ancestral, que é usada em diversos biomas, em diversos tipos de terra, em diversos ambientes. Mas há também a queimada criminosa. Não é aquele negócio do sujeito que põe o fogo ali, às vezes tem o cuidado de um aceiro, porque ele quer plantar uma roça. Então ele limpa o terreno e planta a roça. Isso é uma prática ancestral que ocorre em diversas partes do Brasil. Outra coisa é a queimada em larga escala,
para limpar um vastíssimo terreno. Limpar significa tirar as árvores. E a queima facilita esse processo se você está lidando com madeira que não será aproveitada. Quando é madeira a ser aproveitada, o processo é outro, é o desmatamento. E muitas vezes, isso nos remete ao caso em que os Estados Unidos comunicaram ao Brasil que havia um negócio ilegal, começando na Amazônia e chegando a portos nos Estados Unidos. Avisaram o Brasil, comunicaram ao Brasil sobre aquela carga. Aquilo é uma gota. E na Amazônia nada é fácil. Me lembro do depoimento de um delegado da Polícia Federal que sabe muito, depoimento não, uma entrevista, ele sabe demais sobre a Amazônia. E ele fala, eles encontraram uma imensidão de terra desmatada, a madeira já ali cortada. Porém, o que eles poderiam fazer com aquela madeira? Não poderiam replantá-la. Removê-la? Como? Como? Quantos caminhões teriam de chegar a um lugar onde não chegam facilmente? Queimar provavelmente provocaria um incêndio de proporções muito maiores do que a calculada inicialmente. Você produziria um novo problema em áreas que não haviam sido atingidas. Então eles colocaram hastes ali de ferro para inutilizar a madeira. Não havia alternativa. A Amazônia, você tem lugares onde não chega caminhão, não chega carro, só barco ou helicóptero ou avião pequeno, onde há ali alguma possibilidade de pouso. Há lugares que não há possibilidade de pouso. Um bom piloto de helicóptero consegue descer. E embarcações. Há lugares onde não há a menor possibilidade de entregar ajuda, senão com o trabalho das Forças Armadas. Ninguém mais consegue chegar ali. São povos isolados. Então o governo anuncia uma casa para centralizar atendimentos em Boa Vista. Mas isso é quase nada. Porque ali é preciso lidar com tráfico de drogas, tráfico de armas em larguíssima escala. Coisa que dá muito dinheiro e por isso tem financiamento de gente com muitíssimo dinheiro para bancar essas operações. Há aviões que são deixados ali em pistas onde o pouso é muito difícil. E aí, se o avião, ao descer, quebra, tal, não tem problema. Deixam lá a carcaça e arrumam outro avião, compram outro avião. É muito dinheiro. Armas. Não só o tráfico de armas, mas o uso de armas pesadas. Tanto que, geralmente, quando não é o exército ou algum trabalho da Marinha ou da Aeronáutica, quando não são as Forças Armadas, outros agentes públicos, inclusive policiais, são recebidos a bala. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Gente que vai para proteger um trabalho do IBAMA, do INCRA, são recebidos a bala. A troca de tiros. Quando são as Forças Armadas, aí os caras escapam. Pelos rios, pelas matas, tentam escapar. Mas são bem armados.
E usam, claro, esse arsenal para o domínio da região, para escravizar ou matar indígenas, para garantir pesca ilegal, caça ilegal, extração ilegal de plantas, sim, não nos esqueçamos. Laboratórios internacionais têm ali seus representantes, seus agentes, buscando plantas que eles sabem serão extremamente úteis para a fabricação de medicamentos. Mas isso tem de ser feito de maneira legal, até para que os povos que lá vivem sejam beneficiados pelo fato de que lá há plantas que lá na frente darão lucros consideráveis à indústria farmacêutica. Não, muita coisa é feita clandestinamente. Há coisas legais, feitas absolutamente dentro da lei, na mineração, na extração vegetal, na criação de gado. Há projetos absolutamente legais e bem feitos. Mas há um mar de ilegalidade, com garimpo ilegal e sempre resultando em destruição, devastação e morte. Essa complexidade exige respostas complexas. Que metas o judiciário estabelecerá? Tímidas, que apenas arranharão ali a pele do problema? O que o governo vai fazer? Além de discursos, ações pontuais que podem ser anunciadas com muito barulho, com muita empolgação. Isso não basta, isso é nada. É preciso um conjunto de respostas. Essas respostas têm de estar ligadas umas às outras. Uma coordenação comum para o trabalho na região da Polícia Federal, do IBAMA, do INCRA, das Forças Armadas, que são imprescindíveis lá, do trabalho de fornecimento de imagens obtidas por satélites. Muitas vezes essas imagens ficam ali num departamento, congeladas, ninguém mais sabe, ninguém tem informação sobre aquilo. Então o trabalho tem de ser interligado e, claro, com agentes estaduais. Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais de meio ambiente, controle ambiental, esse tipo de coisa. Se não, um problema real, imenso, gigantesco, que cresce dia após dia, vai passar absolutamente intocado por esse faz de conta que se ensaia. Faz de conta não resolve o problema da Amazônia. Ou a resposta é séria, sistemática, profunda, ampla, com soluções interligadas, ou o Brasil perderá a guerra. Danilo Gobalo.